também no livro, com algumas páginas para o livro, mas uma delas era pessoal e a outra a gente fez durante a aula. Então a gente só falta para a gente fazer a correção da ficha de atividade. Então já abre sua ficha de atividade na página 123 e vai acompanhando aqui a correção para você conferir se todas as suas respostas estão corretas, tá bom? Então vamos lá ver questão por questão, a gente vai discutindo e vai observando a resposta correta. Primeira questão: que tipos de comunidade habitava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses? Então, habitavam aqui a nossa região variadas etnias e populações indígenas que habitavam o Brasil nesse período. Segunda questão: existia semelhança no modo de organização social e espacial dessas comunidades indígenas? Sim, havia, apesar de terem organizações diferentes, é possível encontrar semelhanças. Então a gente pode observar que as etnias, por mais que elas sejam diferentes, né, uma das outras, têm alguns costumes diferentes, a gente pode encontrar muitas semelhanças. Inclusive, como a gente estava estudando as moradias, a gente viu que a forma da construção das moradias deles eram diferentes uma das outras, porém os materiais utilizados eram muito semelhantes. Então existe diferença, né, entre essas comunidades, mas também existem aí semelhanças. Vamos para a terceira questão. Essas comunidades indígenas se organizavam em torno de quais atividades? Então eles se organizavam levando em consideração a produção de alimentos, artesanato, tradições culturais, cultos e crenças religiosas. Então tá aí, voltei com a quarta questão. Vamos ver aqui a quarta questão. É correto afirmar que todas as comunidades indígenas são iguais? Justifique sua resposta. Não é correto afirmar que todas elas são iguais. Por quê? Cada povo carrega uma identidade própria e se organiza de maneira diferente. Eles podem até ter algumas semelhanças, mas não são iguais. A próxima questão é a quinta questão, que está na página 204 e A próxima questão, que está aí na página 124, ela é pessoal, então não necessita de correção. Feita aí a nossa correção dessas questões, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, como vocês sabem, nós estamos aí prestes a iniciar nossas avaliações. Então, na aula de hoje, nós vamos dar uma pausa no conteúdo que nós estamos estudando e vamos retornar aí os conteúdos iniciais, os conteúdos lá do início do nosso livro, aí na parte de história. Vamos voltar para que a gente possa dar uma revisada e quando vocês forem estudar para as avaliações, vocês já estejam aí bem familiarizados, né? E já consigam entender melhor o conteúdo, revendo o que a gente já viu, tá bom? Então nós vamos nessa aula de hoje fazer uma revisão dos conteúdos que vocês vão precisar estudar para a prova, tá certo? Então já pega seu material e se prepara para a gente fazer essa revisada dos conteúdos que a gente já tinha visto. Então vamos lá. Na nossa revisão de história, que nós vamos começar a rever um pouco sobre o capítulo 1 da unidade 1, História da Cidade, iniciando aí pela origem das primeiras comunidades. Nós estudamos que as primeiras comunidades, elas surgiram de uma necessidade das pessoas de sobreviver. Na página 219, nós podemos ver as primeiras cidades, né? Com o passar dos anos, as pessoas foram conhecendo materiais e técnicas para a criação de ferramentas e armas para caçar, pescar e proteger-se de animais. As primeiras ferramentas eram simples, construídas sem o auxílio de máquinas e sem muita complexidade. A maioria delas era feita apenas com paus e pedras. E aí a gente pode ver alguns exemplos de ferramentas, né, de desenhos de ferramentas utilizados. Com o passar do tempo, com mais conhecimento, foi maior o desenvolvimento dessas comunidades. Então, conforme as atividades de caçar, pescar e coleta de frutas e vegetais se desenvolviam, aumentou a quantidade de alimento e, consequentemente, os grupos humanos também foram crescendo. Ao longo dos anos, eles adquiriram conhecimentos,
Com mais conhecimento, eles deixaram as cavernas e aprenderam a construir suas próprias moradias. E aí no nosso livro, também na página 219, a gente pode ver um exemplo das primeiras moradias que foram aí construídos. Além disso, domesticaram alguns animais, como o boi. Isso significa que amansaram animais selvagens a fim de criá-los perto de suas moradias para que servissem de alimento e ajudassem no transporte de pessoas e em atividades de trabalho. Na página 220 nós podemos ver como as primeiras cidades e os rios têm uma grande relação. Afinal, a maioria das cidades eram fundadas, eram construídas, iniciadas ali próxima aos rios. E aqui na atividade de olho no local apresenta uma imagem exatamente de uma cidade antiga, uma cidade muito antiga aí localizada na Turquia, e estar perto do rio facilitou o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, de tantas outras atividades e o abastecimento de água para as cidades, o transporte fluvial e o comércio. E aí nós podemos ver uma cidade muito antiga e estar perto do rio ajudou muito essas cidades. Ainda na página 220 nós temos aí um objeto digital, um vídeo educacional, que passa aí algumas informações sobre os arqueodutos. Então vamos aí observar as informações passadas aí no vídeo. Um aqueduto é um grande sistema que permite levar água de um lugar para outro. Pode abastecer cidades e fornecer água para irrigação de plantações. A água pode ser levada por debaixo da terra por túneis ou canalizadas na superfície, graças a um canal, ou acima do chão sobre uma ponte. A água era e ainda é fundamental para a existência de uma vila, cidade ou aldeia. Por isso, a maior parte das civilizações antigas nasceram próximas a grandes rios. Nós também estudamos um pouco sobre as cidades de antigamente, e aí na página 221 nós podemos ver a imagem da cidade de Fortaleza, a atual capital aqui do nosso estado do Ceará. Esse mapa foi produzido em 1726. Nele é possível ver alguns prédios e a organização da cidade. Então, a gente pode observar aí a construção de uma cidade e observar as diferenças presentes na cidade hoje em dia e na cidade antigamente. Na história do Brasil, milhares de anos após o desenvolvimento da cidade da Turquia, que a gente viu na página anterior, também houve organização de cidades. Assim como os primeiros centros populacionais urbanos, as primeiras cidades brasileiras tiveram organização similares, pois as atividades desenvolvidas nelas eram muito parecidas. Continuando aí os nossos estudos, a gente pode ver aí uma construção atual da cidade de Fortaleza. Essa imagem, ela é atual, porém essa construção, ela é muito antiga, Aí a gente pode ver na legenda, a cidade de Fortaleza ainda preserva alguma de suas construções antigas. Na página 222, nós podemos ver mais um objeto digital com um vídeo educacional. As cidades são diferentes. Vamos observar aí o vídeo mostrando as diferenças entre as cidades. Existem várias formas das pessoas se organizarem. Pode ser em aldeias, os povos indígenas. Pode ser em grupos habitacionais em áreas rurais ou em cidades nas áreas urbanas. Todas essas formas de agrupamento de pessoas passaram por alteração da paisagem. Mas
franceses, alemães, holandeses e outros mais. As cidades tiveram seu desenvolvimento e suas construções influenciadas principalmente pela cultura dos imigrantes. Vamos conhecer algumas cidades e suas diferenças. São Paulo é uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada pelos colonizadores portugueses em 1554, bem no início da colonização de nosso país. Por isso, as construções mais antigas possuem estilo português, como o pátio do colégio localizado no centro histórico de São Paulo. Os padres jesuítas que vieram das terras brasileiras precisavam de um local para dormir e para abrigar os indígenas que estavam sendo catequizados, ou seja, estavam conhecendo a religião católica. Este é o pátio do colégio, originalmente construído em 1653. Ele foi reconstruído por volta de 1950 e integra o patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo. Quando o imperador Dom Pedro II, por volta de 1850, incentivou a imigração para o Brasil, São Paulo foi o local de chegada de muitos imigrantes. Eles desembarcavam em navios no Porto de Santos e, até saberem onde iriam morar, ficavam em São Paulo em pensões para imigrantes. Muitos imigrantes decidiram morar em São Paulo mesmo e se uniram em colônias. Algumas dessas colônias são bairros tradicionais paulistanos, como o Bexiga, que concentrou muitos imigrantes italianos desde 1860. Esta é a igreja de Nossa Senhora de Aguinalpita, localizada no Bexiga. Além dos imigrantes italianos, chegaram muitos imigrantes japoneses a partir de 1905. Em São Paulo, eles se uniram em grande para o bairro da Liberdade. Até hoje, as pessoas que moram nessa região têm as tradições japonesas com festas e comidas típicas. Os imigrantes não se concentraram somente nas grandes cidades como São Paulo. Muitos foram para outras regiões e fundaram colônias, que hoje são cidades menores que preservam a cultura de seu país de origem. Assim, foi fundada Pomerode, no estado de Santa Catarina, cidade tipicamente alemã. Os imigrantes que chegaram por volta de 1860 vieram de uma região da Alemanha chamada Pomerânia. Além das cidades mais antigas que se desenvolveram com a participação dos colonizadores e imigrantes, novas construídas por arquitetos e urbanistas. Esse é o caso de Brasília, a capital do nosso país, fundada em 1960. Projetada por Lúcio Cosma e Oscar Niemeyer, e possui o formato de um avião. Veja o da cidade. Brasília também é a sede do governo federal, onde trabalha o presidente da República. Este é o prédio do Congresso Nacional. Mas existem cidades que cresceram muito rápido pelo desenvolvimento econômico, como é o caso de Manaus, a capital do estado do Amazonas. No final do século XIX e início do século XX, houve aumento da extração do látex, matéria-prima que fabrica a borracha. Manaus cresceu tanto que convenceu os trônicos. O Teatro Amazonas, construído em 1896, é um exemplo da riqueza e da cultura dessa época. Essas são algumas cidades do Brasil. Nosso país possui muitas cidades diferentes, não é mesmo? E aí na página 223 nós vamos ver um pouco sobre a organização dos espaços urbanos. Geralmente o crescimento não é planejado o número de pessoas em um centro urbano, aumenta também a dificuldade em atender às necessidades das pessoas. Por isso, tanto nas primeiras cidades organizadas há milhares de anos, como nas cidades de hoje, havia a preocupação de atender às necessidades dos moradores. Aqui nós podemos ver a imagem da cidade de Manaus, a capital do estado brasileiro do Amazonas. E essa
foi fundada em 1669. As cidades também podem apresentar diversos problemas estruturais que ocorrem quando falta algum tipo de assistência para seus habitantes. Os problemas comuns que as cidades podem apresentar são a poluição, ocupações não planejadas, falta de escolas para as crianças em idade escolar, entre outros problemas. Na nossa página seguinte, página 224, nós podemos ver um pouco sobre a cultura. Além de desenvolver atividades para o seu sustento, o ser humano, vivendo em comunidade, também desenvolveu outras atividades que foram se tornando características da vida em sociedade, como a cultura. Cultura é o conhecimento de um povo, sua arte, seu modo de se vestir, sua alimentação, seus rituais religiosos, seu comércio e etc. Como a gente está falando de cultura, nós também vamos falar sobre a religiosidade, que é uma parte da cultura e existe desde os primeiros grupos humanos. O culto religioso com festas, rituais e oferendas fazia parte do cotidiano das pessoas. Isso resultou na criação dos primeiros templos e locais religiosos há milhares de anos. E aqui a gente pode ver a imagem do Stonehenge, um lugar muito antigo que foi construído aí para práticas religiosas. Ele se localiza aí na Inglaterra. E aí a gente pode ver também a Igreja do Carmo, construída em Pernambuco em 1704, e também podemos ver aqui uma construção egípcia, a entrada do Templo de Luxor, que é uma construção bem antiga, cerca de 3.500 anos. Dando continuidade aos nossos estudos, na página 225, nós podemos ver um pouco sobre o comércio. E aqui nós podemos ver a cena do mercado de uma feira bem antiga. A gente pode observar que ela é bem antiga pelas vestimentas, pela forma de organização desse espaço e também pela forma aí como as pessoas estão aí vestidas e tudo mais. As áreas comerciais das primeiras cidades eram diferentes das de hoje em dia. Elas surgiram pela necessidade de trocar e adquirir produtos como alimentos, vestimentas, utensílios e ferramentas, e sua organização era diferente. Há cerca de 600 anos, as pessoas compravam e vendiam seus produtos em feiras e mercados ao ar livre. E aí na página 226 a gente pode ver um pouco sobre o período colonial, como era o comércio nesse período, né? E aí a gente pode ver do período colonial, a representação de uma barraca aí de feira no mercado, vendendo aí alguns produtos no período colonial. E logo aí embaixo a gente pode ver a comparação de uma feira atual. No mercado Ver-o-Peso, em Belém, a gente pode observar as diferenças entre essa segunda imagem e a primeira imagem aí da organização do mercado. É isso aí, gente. Vamos finalizando a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, se vocês tiverem alguma, vocês tenham tirado as dúvidas. E não esqueça, estude para suas avaliações, não deixe para estudar em cima da hora, certo? Vamos